Olá! Mais uma Olá, vez aqui no canal Poesia que Edifica, com uma alegria danada de receber o nosso quarto dramaturgo na série de bate-papos com os dramaturgos, os meus colegas, autores aqui do nosso livro, né, Rodrigo? Os sim. dramaturgos, contos, crônicas e poemas. Conversei primeiro com César Carneiro, idealizador do projeto Escreva Seu Livro, que com o tempo resolvemos dar um nome mais interessante, Os Dramaturgos, que na verdade é um nome só nosso. Conversei em seguida com Tereza Maria Carneiro, que é a nossa dramaturga caçula, que ingressou no nosso grupo quando já estávamos nos encontrando virtualmente, né, no WhatsApp. E também conversei com o nosso dramaturgo, que hoje mora na Suécia, Tiago Ramos. Foi um bate-papo tão maravilhoso. O nosso amigo Tiago, sabe, recebeu tantos comentários carinhosos que eu fiquei impressionada com tanto carinho que o Tiago recebeu. E foi uma experiência maravilhosa para ele, né? Deu para matar a saudade dos amigos e parentes aqui do Brasil. E hoje eu tô assim já com esse sorrisão, porque vou conversar com o meu querido amigo dramaturgo Rodrigo Souza, que é o nosso querido dramaturgo brincalhão, meninão, né? Brincalhão Sim. que tem aqui textos muito engraçados, muito divertidos, para a gente se deliciar e dar umas boas gargalhadas. Olá, meu amigo dramaturgo, como é que você está? Você está bem? Hoje estamos aqui nós dois, eu aqui na minha janela, você aí na sua janela, né? Eu na minha janela aberta. E eu com a janela fechada. Eu estou recebendo aqui o calor do sol e o vento gostoso, ouvindo os passarinhos aqui, TV. e você aí. Você está vendo que são bem divis? Está ouvindo? Sim. Tô. Os meus amigos bem divis, tem uma árvore ali, um coqueiro ali, e você está aí no ambiente climatizado, né? É Tudo porque bem, tá meu amigo? calor. Aqui também. Mas eu adoro estar aqui nesta minha janela, né? Nesta minha A janela é famosa. ventilada, a minha não é. A minha é. Aqui na minha famosa janela. Deixa eu afastar assim mais um pouquinho para o lado da janela. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem Eu com estou muito você? bem. Muito bem, obrigado. Quero felicitar todos que estão assistindo. Muito obrigado aí pela audiência. Esse canal aqui é maravilhoso. Tem muito o que construir para nós. Sim, sim. Você também um poeta, né, rapaz? Estreando como poeta aqui no nosso livro, não é isso? Vamos Uhum. conversar sobre isso, viu? Mas quero começar contando contando um pouquinho da sua história aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, pegando aqui a sua biografia. Porque na sua biografia tem uns fatos aqui muito interessantes, viu? Vamos Uhum. lá? A sua biografia, a sua coletânea é a terceira, né? Porque, como eu disse, já tenho dito, o nosso livro, as coletâneas estão em ordem alfabética, né? Primeira coletânea de César Carneiro, depois a minha coletânea, em seguida a sua coletânea. E aqui já um detalhe, né? Na coletânea de César tem bastante humor, tem drama, né? É como ele diz, né? São textos que também fazem a gente rir e se emocionar. Aí vem depois a minha coletânea, que eu não vou falar nada sobre a minha, tá? Só mais tarde, daqui a alguns dias. E em seguida vem a sua coletânea, né? Nesta ordem alfabética. Aqui está o nosso amigo. Olha aí. E alguns fatos importantes sobre você. Tem um detalhe aqui para a gente conversar, começar falando a respeito disso.
Aos 23 anos, você iniciou suas primeiras tentativas de produção literária. Lembra disso? Você Uhum. enviava cartas escritas à mão para Uhum. seus parentes e amigos de todo o país, hábito que você conserva ainda hoje. Mandei uma carta hoje. Sério, me conta isso, Rodrigo, porque quando eu li esse detalhe da sua biografia, eu lembrei que quando eu era uma garota, assim, na adolescência, eu escrevia cartas de uma senhorinha, ainda lembro o nome dela, Dona Luzia. Era uma senhorinha que morava sozinha na minha rua, ela tinha uma casinha, tudoinha, né? Uma casinha pequenininha, né? Essa senhorinha, Dona Luzia, e eu escrevia cartas para o filho dela que morava em São Paulo. Eu sempre lia as cartas dele e escrevia, né? E eu gostava muito de fazer isso. Mas isso lá na minha adolescência, na década de 80, né? Nós não tínhamos computador, celular. Por que você preserva esse hábito ainda hoje? Eu preservo porque o computador e os celulares estão fazendo com que a gente perca o hábito de escrever. As pessoas são muito automáticas. E agora, com a invenção desses teclados inteligentes, que você começa a escrever um A e ele bota aborto, aí você só clica em cima, né? As pessoas não sabem nem mais botar palavras com acento, né? Aí, e quando você vê uma pessoa sem praticar a escrita, que ela vai pegar um caderno e escrever, é um sofrimento enorme. Eu vi quando eu fiz a prova do Enem, como as pessoas perdem, assim, ficam encasquetadas na redação. Por isso que a prova da redação é praticamente só ela. Porque as pessoas não têm mais criatividade, não têm mais traquejo com as palavras, usa muito o que, né? E fica muito aí. E as pessoas ficam vendo aqueles textos pobres, muito pobres, não tem argumento, não tem sinônimos, né? E ainda tem a linguagem da internet, né, Rodrigo, que é reduzida, né? Exatamente. A coisa que Qualquer, mais você, A VC. coisa que mais me incomoda é quando as pessoas falam que as coisas me incomodam. O mim, esse mim é contagiante. Sabe? Você escreve me, até o meu teclado do telefone está mandando eu escrever mim agora. É E eu mesmo? brigando com ele. Né? Por quê? Porque eu não sou Tarzan, né? Mim ser Tarzan. Não Hum. sou. Mas, assim, é claro que a gente tem que entender que na correria do dia a dia, na digitação rápida que você tem que fazer com essas questões tão aceleradas no nosso cotidiano, textos curtos, muita gíria, aqueles emojis, aquelas figurinhas, E substitui aquilo a palavra, e é muito. As chato. pessoas Estão recorrem logo a isso, né? colocando agora uns GIFs animados com textos embaixo, até É verdade. expressões faciais para descrever o que cabe numa frase, né? Isso Isso. tudo é para agilizar a conversa. O mundo está mudando na questão da comunicação. Nós estamos virando seres mais visuais na questão de figuras do que de letras. E o incentivo à leitura não é tão bom. Ah, eu leio muito. Você lê palavras, você não interpreta. Então, é isso que está faltando para nós. Isso faz Você pensar pegar nas um livro, crianças as crianças dessa geração, né, que já estão começando, tá? entrando E no está mundo da escrita dessa forma. tudo muito voltado para vídeo. Nossa, vídeo, é só vídeo. Eu já fiz, uma vez, há muito tempo, eu nem tenho mais esse arquivo, eu fiz um vídeo de um livro. Eu fui filmando as páginas do livro, quando eu não tinha scanner, não tinha nada disso,
Eu cheguei na biblioteca, eu gostei do livro, aí eu liguei a câmera do celular e fui filmando, porque para ver as letras grandes, que a letra era miúda, então eu peguei o celular desse jeito. Aí, aí eu fui e fiz assim, ó, passando de um lado para o outro, e voltando, e voltando, e voltando. Aí, quando eu cheguei em casa, eu dava play, aí eu ia, quando eu passava uma... Acompanhando. Acompanhando, eu dava pausa, aí eu lia, dava play, dava pausa, dava play para voltar. Porque o livro não dava para a câmera pegar de longe, nem foto, a foto não prestava, um celular ruim. Aí eu fiquei filmando para eu ler essa passagem que eu gostei muito. Aí eu ficava filmando, lendo e escrevendo. Escrevendo, para eu poder ter o livro para mim, a parte que eu queria para mim. Claro que eu não dei para copiar o livro todo, né? Mas só foi aquele trecho que eu achei muito bacana. Na época, eu estava lá não era uma biblioteca, era uma loja que vendia livro, a Saraiva. Aí eu estava na Saraiva lendo, que eu gostava de sentar lá, ficava no Shopping Iguatemi. Eu sentava lá e eu ficava folheando uns livros que não eram empacotados, né? Aí eu ficava folheando, olhando. Aí eu achava um trecho bacana, aí eu fazia essa arrumação. Morrendo de medo, né? Ah, você está copiando o livro. Mas não, é porque eu queria aquele trecho que eu ler. Mas, Rodrigo, em relação às cartas, né? Você disse que hoje enviou uma carta para alguém. Como que as pessoas, essas pessoas, seus amigos, né, seus familiares, recebem essas cartas? Elas gostam de receber as cartas? Elas respondem também da mesma forma? Ou elas te telefonam, te mandam uma mensagem via WhatsApp? Só quem tem paciência de escrever e mandar sou eu. A resposta Porque não vem assim, pelos correios. rapaz, vem não, porque, olha só, eu botei uma carta para a prima minha, levou 8 meses para chegar. Foi? Foi. Acho que foi mês passado, ela me disse, eu recebi uma carta sua. Aí eu disse, nem me lembro mais o que eu escrevi. Tanto tempo. Mas por que demorou tanto tempo? Porque os correios são incompetentes. Ops! Eu acabei de entregar uma carta para um carteiro. Ele simplesmente disse, faz 5 anos que os correios pararam de postar carta social, porque eu gosto de mandar carta social. É uma modalidade de carta que ela custa 1 centavo. 1 centavo. Você preserva essa tradição, né? Sim. Se eu for mandar uma carta comercial comum, eu pago R$ 8 por uma carta. E dá direito a 2 páginas. Certo? Poxa. Se eu for acho que foi quando o Fernando Collor de Mello foi eleito, num determinado momento da trajetória dele, ele instituiu a Carta Social para as pessoas do Norte e Nordeste, que não tinham contato com seus parentes no Sul e Sudeste, pudessem se corresponder. Aí, quando foi lá para 93, 94, eu descobri essa Carta Social, numa propaganda que tinha na agência do Correio. Aí eu, rapaz, olha, eu vou começar a escrever. Minha tia Auri tinha... Ela vai ouvir isso aqui. Minha tia Auri tinha uma maquininha de escrever com as letrinhas cursivas, muito mimosa. É mesmo, gente, que lindo. Era linda. Essa é rara, hein? Eu não lembro dessa. E olha que eu fiz curso de datilografia, hein? Aí ela, não sei se ela me emprestou, se ela me deu, não sei o que foi que ela fez, eu não lembro mais não. Eu só sei que eu estava com essa máquina. Aí eu coloquei a fita nova e eu adorava escrever nessa máquina. Bem pequenininha, só cabia uma folha de papel no padrão 21 centímetros de largura. Retrato. Não fazia paisagem, só retrato. Sim. Aí eu escrevia nessa máquina. Aonde eu trabalhava, tinha uma máquina de escrever. Eu também usava ela, mas as letras eram garrafais, letras de forma. E essa dela tinha umas letras cursivas lindas.
Aí eu escrevia demais. Olha, é porque eu ainda tenho um texto guardado na minha casa, eu não estou em casa. Eu Muito ainda tenho bem. um texto guardado da época que eu inventava minhas anedotas. Tá? Eu quero falar sobre isso também, Rodrigo. Porque aqui Uhum. na sua biografia, eu estou aqui hoje tão à vontade, gente, vocês nem imaginam. Eu estendi as pernas aqui, sabe? Estou aqui super confortável, porque conversar com o Rodrigo é assim, é uma gostosura conversar contigo. E olha só, eu estou vendo aqui na tua biografia que você redigiu uma pequena coletânea de contos curtos, baseados em experiências suas, né? E que você. Me fala aí desses contos curtos. Tem a ver com essas suas anedotas? Você tem isso guardado? Como é que é? É escrito? É digitado? Datilografado? Como é que é? É Onde é que assim. está esse material? Você tem esse material guardadinho? Eu tenho só algumas coisas do que eu guardei junto com a revista em quadrinho que eu tinha na época, que eu tinha assinatura Aham, da Abril, e aí eu recebia Super Interessante e uns quadrinhos da Marvel. Aí, sim. então nessa época eu começava a ler muito quadrinho e achava interessante. E na minha sétima série, eu tinha um amigo de sala, que o nome dele é Carlos Henrique, que ele desenhava os próprios quadrinhos. Poxa, que E interessante. eu achava tão bacana o jeito que ele desenhava, né, que eu simplesmente adorava aquilo ali. E as histórias que ele inventava eram muito legais. E eu tenho que achar um jeito de escrever umas histórias. Eu começava a escrever, mas eu tinha uma letra muito feia, muito ruim. Aí eu também não tinha muito vocabulário e eu não estava sabendo direito. Só que eu escrevia e eu jogava fora. Eu escrevia e jogava fora. Aí, quando foi nessa época aí da máquina de escrever, eu já escrevia muito. Eu gosto de escrever muito. Eu faço. Todas as cartas é tudo manuscrito. Aí eu faço muito rascunho, né? Eu já joguei um monte de coisa fora, porque acumula, fica assim uma montanha. Aí, veja bem, aí eu vou anotando as ideias, né? Aí eu simplesmente penso assim, rapaz, eu preciso passar isso aqui para um papel, uma coisa melhor. Aí eu comecei a datilografar. Aí eu sentava em frente à máquina e ficava pensando. O que aconteceu comigo numa época tal? Aí eu pensava, aí eu não uso 100% do que aconteceu. Eu me baseio no que aconteceu, de repente eu abro um ramo para ir para um lado, para ir para o outro. Eu estou até imaginando o que aconteceu com a Solange do livro lá dos Parasitas, que eu estou indignado até hoje porque o César matou a Solange e eu Você estou tá. indignado. Olha só, não vá muito além neste assunto, porque você está dando spoiler. É Ele não verdade, eu vai, tenho que ficar calado. ele não vai gostar de saber disso. Pois é, mas essa personagem me Vamos fazer cativou. de conta que não. Pois é, Solange, vamos esquecer um pouco a deixa pra Solange. lá, Solange. Ela já se foi, mas eu estou inventando uma arrumação, um destino para ela. Não foi ela ali, não. Tá Eu creio que. bom. Agora eu vou te pedir uma coisa, Rodrigo, que eu esqueci de perguntar. Vira um pouco mais aqui para mim, porque tu tá um pouco de lado. Agora melhorou? Melhorou. Aí a Olha janela ficou em só. evidência. Gente, o Rodrigo é essa pessoa muito engraçada. Eu lembro dos nossos encontros, né? Lá no espaço onde hoje é a academia do César, que nós nos encontramos lá por tantas vezes, né, Rodrigo? Para conversar sobre os nossos textos, textos de cada um, né? A gente lia, né, apontava as falhas, fazia as correções, conversava, discutia cada texto, cada produção. Lembro uma vez, Rodrigo, de nós sentados assim lá num espaço que tem uma piscina, né? E nós Uhum. lá, eu, você, César, Oséias, e a gente lá se deliciando com um texto seu.
né? E dando opinião sobre aquele teu texto, dizendo o que era melhor consertar aqui, o que estava legal aqui. E rindo muito, nós estávamos nos divertindo muito. Entramos à noite, né? Trabalhando nesse teu texto, e foi um momento de muita diversão. Aquele momento ali, para mim, é um dos mais marcantes, né, e mais produtivos que eu considero. Estávamos trabalhando um texto seu. E é uma característica sua fazer rir, fazer o leitor rir, né? Acho que todo mundo já deu para perceber isso. É uma marca sua, o bom humor. Você falou em anedotas, né? É uma característica sua. E a sua coletânea é composta por textos assim, viu, gente? Na coletânea do Rodrigo são 4 contos, muito engraçados, todos eles, muito engraçados. Esse primeiro conto, Rodrigo, teu, que é Os Presepeiros, né? Que tem os personagens. Fala um pouquinho dos personagens. Só dá assim um pouquinho de água na boca, né, para o pessoal ficar curioso para ler, que esse texto é muito bom, ele é muito engraçado. Esse texto, nossa, esse texto é assim, uma Os homenagem. Presepeiros, né? Os Presepeiros. Foi exatamente esse texto, né, que nós estávamos conversando sobre ele, não é isso? Foi. E uma pessoa que eu gosto muito deu o nome dos personagens, né? Uma Pode pessoa de revelar cabelo ou cacheado, não? porque usava outros personagens e ela disse, não, vai encaixa muito melhor se fosse esses personagens com esses nomes, porque são mais regionalistas, aí eu pode botar, vamos botar. E é lindo, porque São tem o Bastião e o Cisso. Bastião e Cisso. E aí, meu Deus, esse texto é assim, eu imaginei essa história de um irmão meu, né? Infelizmente, ele não está mais conosco. Ele foi. Mas ele está sabendo dessa história. Com certeza, na época que eu escrevi o rascunho, a primeira pessoa que eu mandei foi ele, né? Que bom. E ele achou muito engraçado, muito legal, e isso me incentivou a continuar. E aí, mas ele não teve a oportunidade de ver o livro, né? Ele foi levado embora. Ele está vendo. Pois é, ele deve estar lá, só de butuca, assim, olhando. E orgulhoso de você. Com certeza, olha, muito. E aí, eu escrevi esse texto baseado numa aventura, porque pense num caba medroso. Rapaz, ele é medroso demais. Márcio, então, deixa eu entender. Aí. Deixa eu só entender. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Você fez criou esse conto baseado, como se o seu irmão fosse personagem junto com você, é isso? Sim. Você e ele, Cisso e Bastião. Quem é Cisso? Quem é Bastião? Deixa eu ver que falar dos dois mais medrosos. Você é quem dos dois? Eu sou o mais corajoso. O outro é o medroso. Deixa eu ver aqui, que faz tempo que eu escrevi, ó. Cisso. Você é o Cisso, então, né? Não, você é o Bastião. E, aliás, me deu até quando eu estava aqui preparando a nossa conversa, não, Rodrigo. Eu acho que eu sou o Cisso. Deixa eu ver é o aqui. Cisso, né? Porque você é mais corajoso, é isso? O Bastião é muito medroso. Sabe o que eu estava pensando de fazermos algo diferente aqui, né? Porque com os nossos outros convidados, nós conversamos sobre os poemas deles, né? E nós vamos conversar sobre um poema seu. Vamos falar daqui a pouco sobre o Rodrigo poeta, né? Que se descobriu poeta também, pessoal, nesse nosso encontro, né? Como dramaturgos. E algo que foi muito divertido
na nossa leitura desse conto do Rodrigo, nessa ocasião que nós nos reunimos, né? Repetindo aqui na casa de César, né? Lá à beira de uma piscina, né? César lá com o computador, o texto do Rodrigo lá na tela, e a gente vendo no monitor, né, da TV, e a gente ia lendo e avaliando, pessoal, parágrafo a parágrafo. Era esse um dos nossos trabalhos, né, quando nós nos reuníamos. Né? Então, era esse o texto do Rodrigo Os Presepeiros, e nós estávamos lá fazendo esse estudo do texto do Rodrigo e fazendo a nossa avaliação. Porque todos nós somos aptos a avaliar, do mais experiente ao menos experiente, né? E nós estávamos morrendo de rir, porque são dois personagens do interior, as falas são matutas, né? A linguagem matuta. E aí, Rodrigo, eu pensei no seguinte, vamos ler um trechinho? Vamos fazer de conta? Eu Cício, você Bastião. Quem é você mesmo? Você é o Bastião, né? Uhum. Não é isso? Vamos ler só um trechinho. Eu até separei aqui na página 97. Encontra aí, 97. Vamos ler aqui um trechinho. É o Cício, né? Vamos ler aqui só as falas, tá bom? Com essa linguagem deliciosa que matuta dos dois personagens, para vocês terem uma ideia da gostosura que é esse conto, né? Os Presepeiros. Só lembrando aqui, pessoal, que hoje nós temos aqui um fundo musical, porque nós não temos, assim, eu não tenho aqui um estúdio, né, para fazermos essas gravações. Então, eu estou aqui na minha janela, e aí vocês estão possivelmente ouvindo o barulho da rua, de música, enfim. Mas o mais importante é que acredito que não vai atrapalhar tanto. Vamos lá. Então, se você é o... Cício, né? Então, essa primeira fala aí é de quem? É do... Então, faz o seguinte, você começa aqui no finzinho aqui, na 96, que é sua, né? Vai lá. Uhum. Posso começar? Vai. Macho, o que foi que tu viu? Parece uma lampreia de branco. Eu acho que tem algo errado aqui. Quando eu cheguei perto da cachoeira, eu ouvi uma voz de mulher cantando e me arrupiei dos pés à cabeça. Vai lá na fala. Oxente, será que tu escutou? Não foi o canto da Yara, não? Canto de quem, macho? Da Yara. E quem diabo é essa? Mas, homem, tu não conhece a história da assombração que o Pedro Caboclo contava para nós quando nós era menino, não? Não, tu é doida, é? A Yara é a prima da Cuca e a corra mais linda da mata do Brasil. A tua sorte foi que tu não esperou para ver ela, pois se tu visse, tu ia ficar ceguinho e era na mesma hora. Oxe, como é que fica cego vendo uma criatura, homem? Vendo essa criatura, homem? Ora, mais tarde, tu não se lembra da Medusa, não é? Lembro, é aquela marmota com os cabelos de cobra que transforma todo mundo que olhar para a cara dela em pedra, coisa do cão. Pois é, só que a Yara cega o povo com sua belezura. E mais, mesmo que o caba fique bom, vai olhar de novo, porque a peste é bonita demais. Mas, rapaz, que coisa mais invocada. Pois fique sabendo que eu já tenho não uma, mas 3 Yarinha lá em casa e não faço questão de ver essa aí, não. E quem tá te pedindo para olhar para essa coisa, macho? Ô bicho berradeiro. Eu só tô dizendo. Tá certo, Mato, já disse. Agora vamos capar o gato daqui. Peraí, homem. Deixa eu apreciar a natureza um pouquinho.
Um caba desse não tem mais o que inventar. Não tem mais o que inventar. Só ele mesmo para me arrastar para um fim de mundo desse para ficar olhando planta. Pronto, chega. Quem quiser agora que leia, eu conto tudo. Ah, mas foi muito legal essa viagem. Que gostosura! Fui lá naquele dia, Rodrigo. Foi tão divertido. Nossa, que é uma das lembranças que eu vou guardar para sempre, sabe? Nunca vou esquecer esse momento prazeroso com os meus colegas dramaturgos, avaliando, lendo e a gente se deliciando com esse conto maravilhoso do Rodrigo. Você gosta desses personagens, não é? Dos personagens do nosso folclore. Isso vem de onde? Isso ainda é da tua infância, do teu tempo de escola, ou isso tem muita influência ainda pela tua filha, Rebeca? Você Não, conta a história para a Rebeca? Como é que é o que você passa para a Rebeca em relação à escrita? Você que fala tanto assim, né? De escrever, de não ficar condicionado à linguagem da internet. Você passa isso para a Rebeca também? A Rebeca é uma leitora? Ela gosta de ler? Ela tá no início da leitura, certo? Qual a idade da Tá? Rebeca? Tem 9 anos, 8 anos. Aham. Então, assim, ela tá no início da leitura. Eu sempre lia histórias para ela. Mas, assim, eu lia uma parte e outras eu inventava. Então, Inventava! é claro, Ai, que toda noite a maravilha, gente Rodrigo! inventa uma história. Toda noite. Mas você inventa sozinho, em parceria com ela? Ela sabe que você está inventando? Que você. Sabe? Ah, ah. Aí eu invento uma história, eu tenho um bordão que, quando é para contar a história que eu vou inventar, eu digo assim: existia um povo antigo. Quando eu digo isso, eu já estou imaginando que povo é que eu vou inventar. Que morava numa região inóspita, distante, desprovida de nada. Aí vai falando, aí eu vou inventando, aí eu boto um personagem. Então você inventa na hora, você não planeja nada um pouquinho antes, não. Você é na hora. Não, eu vou só falando e vai vindo e vou falando. Mas que delícia, Rodrigo. Menino do céu. Pois eu tô me lembrando também da minha infância agora, rapaz. Meu pai e minha mãe faziam isso. Quando eu era criança, meu avô, lá no interior, né, no interiorzão mesmo, na roça, né, sob o luar, as estrelas, no terreiro. E na minha casa, né, na cidade, na varanda, meu pai e minha mãe também me contavam histórias. E você fazendo isso com a tua menina, tua filha, a Rebeca, de 8 anos. Que coisa mais linda! Pois é, aí agora, nesses últimos tempos, eu estou lendo essas histórias. Era isso que eu já ia perguntar isso daí. Como é que a Rebeca está se sentindo filha de um escritor? E com histórias, minha gente, muito apropriadas para a Rebeca também, né? Histórias para nós adultos e também para a criançada. Olha que riqueza o nosso livro, pessoal. Olha que riqueza. Tem de tudo. Tá vendo aqui esse mosaico? Eu falei com o Rodrigo, eu digo com o Tiago, o Rodrigo. Conversei com o Tiago sobre a nossa capa, com Tereza, com César, né? Esse mosaico representa exatamente isso, a diversidade. E tem de tudo aqui. Tem até texto para criança. Verdade. Me conta aí, fala isso, fala pra gente. Como que a Rebeca recebeu quando ela viu o livro chegando e o nome do pai dela aqui? Como é que foi para a Rebeca isso aqui? Ver o nome do pai aqui. Ela faz aquela cara assim: meu pai é meu herói. Ai, que Sabe? bonito! Ela simplesmente, porque assim, ó, toda a minha família vai confirmar se um dia alguém perguntar. Quem é que a Rebeca gosta mais? Do papai. Tudo ela quer me agradar. Tudo. Aí eu digo assim, neném, você achou bacana eu ter escrito o livro? Ela disse,
Eu amei. Aí ela fica, sabe, assim, com os olhos brilhando, porque eu sou o herói dela. E é sim. É E verdade. você é o Bastião, né? Você é o Cisso. Você é quem mais? Vamos ver aqui quem mais que você é aqui. Gente, então essa aventura do Bastião e do Cisso, vamos contar aqui para o pessoal, só para o pessoal ficar ainda mais com curiosidade para ler esse conto Os Presepeiros. Eles estão com medo da Yara, é isso? O que mais? Onde é que esses dois foram parar? Vamos deixar Rapaz, esse. esses dois, eles são amigos e eles estão, porque assim, um tá levando o outro para aventura e o outro é aquele que quer ficar. Sabe aquela história do Hobbit, do Tolkien, né? Eu fui descobrir que é uma coisa parecida depois, né? Que os anões chegaram na casa do Hobbit e ele queria ficar em casa e eles querem levar ele para aventura. Foi tipo isso aí, né? Aí o cara chega e diz: macho, bora ali tomar um banho de cachoeira, bora ali fazer. E o cara: não, mas bora ficar aqui mesmo, tá tão bom. Aí ele: não, vamos embora, bora. Ele: tá bom. Aí vai. Aí quando chega lá: não, vamos voltar, tá muito perigoso, é muito esquisito. Mas essa história foi baseada numa aventura que eu tive mesmo. Foi? Mas com seu irmão também ou não? Uhum. Nossa, Rodrigo, eu não lembro se você falou sobre isso pra gente na ocasião, eu não lembro, sabe? E Nós sabendo disso, encontramos até despacho de macumba no meio do caminho. agora, Rodrigo, torna essa tua coletânea muito mais especial, né? César coloca também um conto em que ele põe um irmão. Aliás, um conto não, eu tô misturando aqui as coisas. César tem um livro, né? Um conto, em outro livro dele, que ele vive uma aventura com o irmão, que até o garoto que vão para o rio, né? Aí um deles se afoga e tudo mais. E você está colocando aqui no teu primeiro livro, né? Na tua primeira coletânea, uma história inspirada no teu irmão, né? Numa aventura com teu irmão, a exemplo de César, né? O primeiro livro dele tem um conto assim, e você também está fazendo isso aqui. Que coisa muito incrível isso, né? Mas antes da gente ir um pouquinho mais aqui na tua coletânea, então a Rebeca recebeu o teu livro com todo orgulho, certamente já deve ter contado para os colegas, né? E é uma pena que ela ainda não pôde levar para a escola o livro, né? Mas Pois certamente é. ela vai levar quando pudermos retornar às escolas, né? A escola a Rebeca vai levar o livro com todo orgulho. Mas com certeza ela já contou para as amiguinhas delas todas, né? E a Agora tua ela está com família? um copo no WhatsApp que está falando com todo mundo. Sim, sim. Eu lembro que você me falou da sua irmã, que ficou muito orgulhosa, né, quando soube. Como é o nome dela? Glória. A Glória ficou muito orgulhosa de saber. E me fala aí, como é que foi para a tua família quando o livro chegou? Tua esposa, a Antônia e a tua família, quando soube do livro, como é que eles receberam? É porque ficou assim meio que. Eu não estava divulgando, né? Foi Eu não disse: eu surpresa. estou fazendo um livro. Eu comentei, né? Eu comentei, mas não, deve ser mais uma daquelas doidices que ele escreve. Aí ficou por isso mesmo. Aí quando chegou o livro: menino, tu escreveu um livro. Vale. Aí o pessoal fica assim: eita, pô, eu não sabia. Como é que tu faz um livro e não me conta? Aí eu disse: porque era uma surpresa, né? Eu estava querendo fazer quietinho no meu canto, quando o negócio Viram teu nome desabrochar. aqui? Pois é, eu disse todo. Mas, rapaz, ainda hoje, quando eu mandei o link para minha amiga, ela Ah. disse: macho, tu escreveu um livro e não me disse nada. Aí eu disse: pois não é? Esqueci. Aí eu peguei e mandei a. Aí ela vai querer um livro. Olha, eu disse: manda o endereço que eu mando o livro. Que coisa boa! Então vamos voltar aqui, né, para a sua inspiração que você
fala na tua coletânea aqui, você tem outro conto que fala dos personagens do folclore. Além da Yara, entra o Saci, entra a Caipora, né? O próximo conto aqui é O Destino da Caipora, que também é muito engraçado, é muito interessante. Esses personagens do folclore, que atração é essa que você tem por eles? Isso vem de onde? Isso vem de um filme que eu assisti, um desenho em preto e branco, de 1989. Por acaso, nessa época, eu acordava domingo de madrugada e ia assistir Corujão. Lembro. Pois é. Era lá que passavam os filmes que ninguém gostava. Sabe? Filme chato. Criança não gostava daqueles filmes. Aí, de repente, eu vi um filme que nunca mais na minha vida eu achei, eu procurei já. Era um filme folclórico falando sobre todo tipo de superstição e lendas do folclore nordestino nacional do país inteiro. Falava daquela simpatia que o pessoal furava assim uma bananeira para escorrer e fazer o nome do namorado. Isso é superstição de São João, né? Das Isso, festas juninas, não é isso? exatamente. Falava do Saci, falava de todos os personagens, e eu ria tanto, porque o narrador, ele era uma pessoa muito animada, e aquele vídeo, que era um vídeo de poucos minutos, ele era todo preto e branco, não existia figura no fundo, era praticamente um desenho só preto e branco, com os personagens aparecendo e saindo. E o narrador contando as histórias daquilo. E tinha uma sonoplastia muito interessante, que quando aparecia uma coisa, tinha uma mulher que gritava do lado, credo, nossa, não sei o quê. Eu achava engraçado. E aí eu disse, rapaz, isso aqui é tão legal. Quando eu comecei a escrever minhas cartas, né? Eu sempre fiz muita piada nas cartas, né? Falando, tipo assim, eu tenho uma prima que eu escrevo muito para ela, mas ela nunca me respondeu, mas ela disse que ia responder. Eu invento um nome tão comprido para ela que a carta fica só com um espacinho para o endereço na carta. Aí eu boto, o nome dela é Sheila. Sheila, Adriano, Nepomuceno, Carvalho, Pereira, dos Anzóis, não sei o quê, Bananeira, lá. Eu boto o nome do tamanho do nome da princesa Isabel, né? Rafaela, Micaela, não sei de quê, eu boto lá. Porque antigamente, quanto mais longo o nome, mais importante era a pessoa, né? Então eu faço um nome comprido. Aí eu boto na carta e escrevo texto da cotidiano, invento história, mando. Vou mandando. Então vem essa inspiração vem daí, né? Dessas séries. Bem, Se você fosse assim, você tem assim uma década assim de diferença de idade, né, em relação a mim. Eu assisti a primeira versão, né, da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu vi tudo. Que é uma fonte de inspiração para mim também, né, Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, quando eu leio os teus textos, eu lembro, né, da época, né, que eu assistia na TV ainda preto e branco, pessoal, e na casa do vizinho, né? O vizinho tinha TV colorida. Pô, deixa eu te contar. A minha mãe, nessa mesma época, comprou os livros de Monteiro Lobato. Ai, aí tinha As Reinações de Narizinho. E eu pegava o livro de capa dura e eu achava super legal e eu lia. Às vezes a minha mãe nunca... acho que ela nem pensava assim, meu filho está lendo o livro. Ela não sabia. Mas eu pegava o livro e eu ficava lendo, assim, As Reinações de Narizinho, a Dona Benta, não sei o quê, o Visconde. E eu achava tão legal, começou bem a raiz, foi daí mesmo. Né? Pois é, Monteiro Lobato é uma inspiração para mim. E aí você tem essa outra coletânea, tem esse outro texto aqui na tua coletânea, que é A Ira do Saci. Dá assim faz uma sinopse aí um pouquinho para as pessoas terem uma ideia de Qual como é é o que é texto essa que história. travou? A Ira do Saci. A Ira do Saci. A Ira do Saci.
Aí é o seguinte, Ah, essa história do Saci veio da seguinte imaginação, né? ah, Teve uma época que eu estava na, na fazenda da minha família, que a gente passava ah, as férias por lá. E aí, eu e meus primos, inventamos de fazer uma fogueira, né? E aí, nessa arrumação da fogueira, nós fomos atrás dos paus no meio do mato. ah. E a gente já tinha escutado, não sei quem me contou, uma história de Saci e de Caipora, que Sim. era tipo assim, se você assobiar, a caipora vem, se você deixar o fumo para ela, ela vai lá e não te faz mal, você tem que dizer o quê? Aí eu estava andando no meio do mato para pegar uns pau para fazer a fogueira, e Ah, eu vi um vulto branco pendurado num lugar de pau. Aí eu ah. morrendo de medo, né? Aí disse assim, rapaz, não vou ter medo. Aí quando eu cheguei lá perto, era uma roupa velha pendurada. Aí eu disse, rapaz, isso aqui, isso ficou guardado, né? Ah, Isso aqui está certinho para eu fazer uma arrumação com isso. ah. Aí ficou guardado, e eu botei na cabeça, quando eu fui escrever isso aí, eu me lembrei dessa época, e aí eu disse, pronto, é agora que eu vou escrever esse negócio. E aí eu criei dessa aventura de inventar de fazer uma fogueira, e Ah, buscar o pau, entrando na mata dentro, eu disse assim, e se aqui fosse, se aqui tivesse assim uma situação dessa, se fosse o Saci enganado, né? Porque assim, na história, é como se fosse, eu trouxe uma coisa do passado, ah. da época que veio o descobrimento do Brasil, para dentro da história. Então, assim, o Saci, essas criaturas são entidades que, na concepção da minha história, são imortais. Eles sempre existiram e, com o passar das eras, as pessoas que vivem no mundo batizaram ele de vários nomes. Até que chegou uma época onde o cara vê aquela criatura com uma perna só, pulando com gorro vermelho, né? Então eles batizaram ele de Saci, mas ele é outra coisa, Ah. né? Aí como ele gosta muito de fumo, você vê o Saci fumando, né? Aí eu inventei essa lorota, botando aí que alguém roubou o fumo do Saci. Muito Aí o bem. Saci, com Oh, raiva, não conte mais. Lembra do meu bate-papo com, com o Tiago? Não, aí vocês vão ver depois, né? não vai dar spoiler. Então, tudo gira em torno do fumo que alguém pegou, Sim, e assim, escondeu. Ele tinha guardado, e aham, aí, e aí alguém foi lá e pegou, e pronto. aí o negócio desandou. Isso. Então, pessoal, esses três contos com os personagens do folclore, né? Tem com a Yara, né? Aparece a Cuca também pelo meio dessa história, que é com o Cisso Maceira. e o Bastião. O outro conto é com a Caipora. E o terceiro conto é a Ira do Saci. Aí vocês já sabem, né? Que é porque roubaram o fumo dele. E aí o outro conto seu, que são 4 na sua coletânea, é uma anedota, né? Como você falou, né? Que você gosta muito de inventar histórias engraçadas e curiosas também, né? Hoje outro dia você me mandou um texto para eu dar uma olhada e aí eu estive lendo hoje esse texto e eu achei muito curioso, sabe, Rodrigo? Eu acho que você deve sim começar a organizar esse teu material, fazer aí a tua pastinha com esses teus textos. Eu gostei demais daquele conto que você fez. É bem interessante, viu? A gente fica curiosa a cada momento para entender o desenrolar daquela história, né? Que é a história de um velório, né? E que várias pessoas vão para esse velório, lá para o cemitério, e aí aparece
uma senhora lá, né, que ela faz umas previsões, umas adivinhações, diz que alguém, quando sai, o primeiro que sair de lá, vai morrer, não é isso? Sim. E aí o pessoal todo, são quantas pessoas que ficam lá no cemitério? Para mais de 40 pessoas. Todo mundo fica lá, não sai do cemitério com medo de ser o próximo que vai morrer, porque essa mulher que faz adivinhações, né, ela diz que o primeiro que sair de lá será o próximo que irá morrer. E aí todo mundo fica lá no cemitério um tempão. Quanto tempo? É para ser um mês. E aí, gente, é muito interessante. Você fica curioso para ver o desenrolar dessa história. Isso tudo vem da cabeça desse nosso querido dramaturgo, que mais parece um menino. Eu fico imaginando você com a Rebeca. O que vocês dois não aprontam, viu? Fico só imaginando aqui vocês dois aprontando, né? Deve ser maravilhoso ter um pai assim, meninão como você, né? Com esse bom humor, com essa criatividade. E agora, escritor, com tudo aqui registrado. E você trate logo, tá? De organizar esse teu material para nos presentear já já com um livro seu, com outro livro de contos, né? Que eu acho que você vai aí pela linha dos contos, né? Ou você Porque eu tem algum fico, romance em imagino vista? uma coisa e vou. Aí pronto. Você tem desejo de escrever um romance ou você gosta dessas histórias breves? Eu gosto muito de história breve por Uhum. vários motivos. Primeiro, porque é uma história que você lê rápido, né? Aham. Você vê o começo, meio, fim logo. A pessoa não fica ansiosa muito tempo ou não se desmotiva, porque rapaz, tem um livro longo que dá até Aham. uma preguiça de ler, aquele Xangô de Backstreet do Jô Soares. É um negócio comprido demais, ele vai explicar uma coisa, vai contando de cabo a rabo o que é. É capaz de dizer assim, que você tem 360 mil fios de cabelo na cabeça, que é Muito tudo ligado detalhe. é, aí Então, fica meio enfadonho, né? eu Aí sei. eu, Tanto aí eu, para ler como para é, escrever. aí é tipo assim, a minha intenção é pegar aquele público que não tem costume de ler, né? Porque quando você pega uma pessoa que tem costume de ler, ela lê, ó. Minha irmã leu a minha coletânea assim, em 15 minutos. Aham, sim. Ela vai, ela lê muito. Então, ai, que legal. Aí eu disse, já leu? Já li. Eu entreguei o livro, fui almoçar depois que eu estava almoçando. Que legal. Quer dizer, ela tem uma leitura bem dinâmica. Aham, sim. Agora, E lê mesmo, né? A gente pensa que não, mas lê mesmo, de verdade. Eu também tenho essa leitura rápida, né? A gente e lê tudo, tá? Não é porque passou a vista assim, não. Lê mesmo. É porque ela lê e ri, né? quem tem o hábito de ler é assim, né? Rapidamente Uhum, devora um exato. livro desse aqui, né? E um livro como esse aqui, que tem uma diversidade de gêneros, né? E de textos, é uma oscilação, assim, você vai de uma emoção a outra, né? Do riso ao choro, do encantamento, você viaja aqui nas nossas coletâneas, gente. Uhum. E agora eu quero saber quando foi que surgiu o Rodrigo Poeta? Foi nos nossos encontros dos dramaturgos? Ou você Isso mesmo. já experimentava compor alguns versos, algumas estrofes? Não, nunca tinha feito assim, não. Só coisa de rima de menino, né? Aquele negócio de batatinha, né? Quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mas, mas eu nunca tive essa ideia. Eu fazia mesmo as histórias, ficava contando. Aí foi no grupo, aí foi feita uma proposta e eu comecei a fazer. Eu tenho alguns já que eu escrevi. Depois da experiência, depois dos que você colocou aqui no livro, você tem mais? Tem. Olha só, daqui a pouco você tem material para fazer um livro, né? Tu Juntou. lembra de um que eu Ah, fiz assim de supetão do eu? lembro, sim, lembro de todos. Pois está lá, está guardado. Opa! Lembro das nossas brincadeiras, né? Que eu citei aqui com o Tiago no nosso bate-papo, que a gente
de repente inventava de criar, né? Sobre uma tal palavra, né? Você não aparecia na hora, mas aí mais tarde, lá para meia-noite, lá para madrugada, você colocava um texto sobre aquela palavra que a gente escolhia. Muito bem, costumávamos fazer nós três mesmo, né? Nós participávamos bastante. Oséias, né? Às vezes se aventurava, né? Mas muito assiduamente Tiago, né? Que faz assim num piscar de olhos, cria versos, e você foi se aventurando e foi compondo alguns poemas e resultou em 4 que você colocou aqui no seu livro. E eu quero conversar agora com você sobre um poema que eu gosto demais e que tem a ver com quem? Com os dramaturgos. E eu quero que você leia para nós, por favor, esse poema, Rodrigo, que é o Velho Livro. Está aí na página 113 da sua coletânea. E enquanto você procura aí o texto, página 113, já encontrou. Quando conversava com o Tiago, né, no sábado passado, teve um momento lá no finzinho da nossa conversa, você deve ter visto, Rodrigo, que ele disse assim: nós seremos grandes, né? No sentido de dizer que nós seremos marcantes, né? Que aliás era algo que Tiago repetia muito, né? Nós seremos marcantes. E aí você faz um poema exatamente falando sobre isso. Lá no futuro. E lá no futuro, este livro é o Velho Livro, né? Exatamente. Leia para nós. Leia para nós. O Velho Livro. E por um acaso em um sebo passei. Eu vi aquele livro. Sua capa era simples, sem título intrigante. Seu título intrigante. Dramaturgos. O que será que tramavam? Eu comprei. No passar de cada página eu ria, eu me indignava, eu chorava, eu ponderava. E eu ali me via. Cada personagem me cativava e eu me via ali. Não conheço quem escreveu, já faz muito tempo. O livro é velho. Suas páginas amareladas, com as pontas amassadas, mostravam-me que era velho de guerra, pois já havia sido lido por muitos. Agora, depois de 50 anos de sua publicação, continua a incentivar pessoas como eu, que mesmo em um mundo virtual, ainda sinto o prazer de ler um velho e bom livro de papel. Ou nostalgia. Isso foi até emocionante. Olha Já aí, pensou, Rodrigo, este livro velho, usadinho, num sebo, as páginas amareladas, amassadas. Aquelas porque foi muito usado. Aquele livro, né, que eu adoro também. Eu gosto de livro novo, adoro cheirar livro novinho, mas eu também tenho assim uma paixão por livro velho. Sabe aqueles livros velhos que você tem que tomar cuidado com a página, porque se dobrar ela quebra? Já pensou este livro nosso aqui, né? Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, velhinho, amarelinho, né? Com as páginas nesse estado, e alguém pegando e folheando e lendo, esbarrando aqui. Já pensou esse nosso livro, um paradidático nas escolas? Que coisa! Olha só! Aí agora aqui já mais pertinho de nós, né? De maneira que nós possamos ver e tomar conhecimento e receber esse retorno dos leitores, né? Que, aliás, você já nos deu um retorno, né? Agora, ontem você comentou comigo, não é isso?
sobre uma leitora que começou a ler o nosso livro e já estava dando gargalhadas e nos contando para você das impressões, e você compartilhou conosco. Nós estamos nessa fase agora de receber o retorno dos leitores, né? Os elogios, as críticas, né? As perguntas, não é isso? E esse teu poema vai lá no futuro, não é isso? Porque, como disse César no começo, no primeiro bate-papo desta série, ele falou isso, né? Um legado, né? É algo que nós estamos deixando aí, né? Um livro não morre, né? Uma obra dessa não morre nunca, né? Nós iremos, mas ele fica, não é isso? Fica. E vai passar por muitas e muitas mãos. Foi emocionante ouvir você lendo esse poema. Como foi a composição desse poema, Rodrigo? Em que momento? O que você teve essa ideia? E como Quando foi a gente compor esse poema? Informamos o grupo que eu vi o negócio desenhando, eu tive essa visão, uma intuição. Então, eu escrevi. Uhum. E como foi? E como você se sente hoje? Fala agora aqui pra gente. Rodrigo, antes daquele dia lá, 17 de julho de 2017, para Rodrigo hoje, com esse livro na mão publicado, o que mudou nessa experiência daquela ocasião para cá, do nosso primeiro encontro? Isso é inspirador para as pessoas. Essa série, Rodrigo, é inspiradora para as pessoas que desejam publicar um livro, né? Para as pessoas que desejam aprender, né? E conhecer essa trilha, né? Com esse destino aqui. Bom, quando eu entrei no grupo, com a proposta, como bem todo mundo sabe, era um grupo maior. Depois foi definhando, né? Foi minguando até chegar em poucos. E o César sempre disse, não é difícil escrever. Aí eu disse, é verdade, né? Então vamos lá. Pá! Cai dentro. E eu percebi que não é difícil escrever, mas você precisa querer, né? Porque o grupo foi definhando, foi minguando por causa disso. Porque, isso aqui eu não estou querendo agora. Não é que eles não tenham talento. É porque eles não queriam fazer naquele momento. Naquele momento não era o momento para as outras pessoas, né? Exato. Então, eu percebi isso. Então, nós fomos os que continuamos até o fim, porque era o nosso momento. Era aquele momento que a gente queria. E aí nós concluímos e no final do curso saiu este livro, né? Era um curso, tipo assim, veja como escrever. Na verdade, não ensinava o beabá, ensinava o caminho. Ó, aquele ali, vá por ali. E aí a gente ia e no meio do caminho a gente se aconselhava, se tirava as dúvidas, né? E aí ia aumentando, modificando um texto ali, outro lá, e saiu o nosso filho. Né? Aí nós somos pais de um filho, né? Cada um cuidando do seu quinhão, né? E eu achei assim, o que mudou para mim? Mudou o quê? Eu pude ter uma visão diferente de como porque eu deixei de escrever para mim, para escrever para os outros, certo? E muito disso é por causa do grupo, desse projeto, né? Uhum. Agora eu já estou criando outros textos, outras anedotas para eu lançar. Com certeza do cemitério vai estar lá, né? Sim, tem que estar, hein? É uma coisa macabra, Sim, né? sim. Tem horas que é engraçado, tem horas que é macabro, né? Isso. Um final inesperado. Eu já tive o prazer de ler. Pois é. Então, falta algumas correções, talvez mudar alguma coisa e pronto. Aí tem já outras coisas, tem a história de um personagem
que eu encasquetei com Antioquia, né? Uma cidade tá citado na Bíblia que fica ali na região da Turquia, né? E eu não sei por que eu tô com essa ideia na cabeça Muito de um bem. cara que ele é um sacerdote de uma igreja da Antioquia, né? E eu descobri que aqui em Fortaleza, no Maracanaú, tem um templo Aqui no dessa Maracanã. igreja. Tem sim. E Muito eu já bem. vi, eu vou, qualquer dia eu vou passar por lá para dar uma Você, olhada. por lá não, aqui, né? É no Maracanã. Ou então você vem aqui que eu vou contigo. Pronto. Nós vamos lá conhecer esse templo. Isso. Rodrigo, importante que eu diga, né? Por que eu considero, né, que escrever é difícil? Na verdade, escrever não é difícil para quem está determinado, né? Para quem gosta de escrever. Para quem a escrita é algo vital, sabe? É algo que realiza, é algo que vai preencher a vida, a sua vida, né? Se na sua vida escrever é essencial, escrever é vital, é a realização de um sonho, né? Como é para mim, então escrever não é difícil, né? Porque você enfrenta tudo, o que for. É como você aprender a tocar um instrumento musical, né? Imagina eu começar agora, sempre tive o desejo de aprender a tocar piano. Olha isso, né? Agora imagina eu me meter agora neste momento a aprender a tocar piano. Vai Não exigir é? muito, vai exigir muito de mim. É preciso muita vontade. É preciso que isso seja muito importante, que isso seja necessário na minha vida, né? Porque aí eu vou enfrentar todas as dificuldades e não vou me intimidar, não vou me acovardar, não vou desanimar diante de nenhuma delas, né? E vou fazer de tudo para me qualificar, né? Para aprender o máximo, né? No caso da escrita, a gente precisa enfrentar passo a passo, né? Ter uma intimidade com a língua, eu sempre falava isso, né? Intimidade com a nossa língua, tem que amar a nossa língua portuguesa, né? No nosso caso, tem que procurar se esmerar o máximo possível, com gosto, com prazer, né? Tem que ser muito observador. Aliás, o escritor, o poeta já é observador, né? Por natureza. Né? Tem que gostar muito de ler, tem que ler muito, tem que ser um devorador, uma devoradora de livros, né? Então, para quem não, se a escrita para alguém, né, que está nos vendo não é assim, não é essa paixão, esse amor, então é difícil, é muito difícil escrever, né? Porque assim como eu desejo tocar piano, mas diante da nossa Senhora, de tudo que eu preciso fazer para poder aprender a tocar piano, aprender partitura, aprender, enfim, tudo que é necessário, praticar os exercícios, aquela coisa toda, eu não sei se eu estou tão disposta para isso, sabe? Pular alguma etapa para poder me tornar pianista, né? Então, é mais ou menos isso. Se você está disposto a enfrentar tudo e nada te intimida, nem te desanima, e você abraça tudo com prazer, com amor, então é fácil. Então é fácil. Se não é assim, é difícil. É difícil. É. E quando a gente chega no relacionamento com a editora, também é difícil, né? Tem cada etapa da confecção de um livro é difícil, a revisão é difícil, a diagramação, a escolha da capa, todo esse processo, depois a venda do livro. Então, cada etapa para escrever, para publicar um livro, são etapas que você só vence com paixão, com amor, senão a gente desiste no meio do caminho. É E isso claro mesmo. que há o momento de cada pessoa, né? De repente você tem todo desejo, todo o talento para escrever, né, para participar de um grupo como o nosso, por exemplo, mas o momento não é propício, né? O seu trabalho toma conta do teu tempo, né? Outras atribuições, outras questões te impedem nesse momento de seguir, como foi o que aconteceu com os nossos outros colegas, porque éramos 12, 13, né? Então, para eles não era o momento ainda. Isso não quer dizer que eles não
amem a escrita como nós, né, que seguimos adiante. E nós teremos notícias desses nossos colegas, né, se eles realmente enfrentarem com todo esse amor, com toda essa paixão. Sim. O que é que você diz para alguém, a partir desse texto seu que você fez, falando, né, vendo assim o futuro, o nosso destino, né, como se fosse uma profecia, né, Uhum. do nosso livro, ou seja, a coisa realizada, que já aconteceu, que já está pronta. O que você fala assim para alguém que está nessa, está começando agora, está escrevendo, já produziu alguma coisa, está com a cabeça cheia de sonhos, né, imaginando esse seu livro percorrendo o mundo? O que você diz para essas pessoas? Eu digo paciência, determinação e foco. Foco. Essa palavra é boa. Tem que ter essas 3 qualidades, senão o filho não nasce. Isso, senão não consegue gestar esse filho e trazer esse filho ao mundo. E eu posso acrescentar uma palavrinha aí a esses ingredientes? Você falou foco, paciência, determinação, foco. E eu digo assim, eu acrescento realidade, né? Otimismo sim, mas realidade. E receba o que vier. Basta um leitor, um único leitor, não é isso? Que aplauda o seu trabalho, que receba o seu trabalho, que lhe dê um feedback do seu livro, do que você escreveu, né? Como essa leitora, essa pessoa que começou a ler o nosso livro e que já deu uma resposta para você da primeira coletânea, que foi a do César. Eu já estou ansiosa aqui esperando o que ela vai dizer da minha, porque a minha é a seguinte, e depois é a sua. Estou esperando as gaitadas. Pronto, então basta um leitor, gente, um único leitor para compensar tudo isso, todo esse trabalho, todo esse investimento, né? Toda essa dedicação nossa, porque é investimento mental, é investimento financeiro, né? É tudo, é o nosso sonho, é o sonho. Escrever, publicar um livro é a realização de um sonho. E nós 6 realizamos este sonho juntos. E meu querido amigo dramaturgo, que nós chamamos de presepeiro, né? Por causa desse primeiro conto, porque ele nos mata de dar gargalhada. É sempre um prazer conversar contigo, meu querido amigo. E nos passe, tá? Cada pessoa que ler o livro, passe para nós também, porque nós ficamos felizes, né? Com o retorno de cada um de nós. Suas últimas palavras, por favor, para nós encerrarmos esse bate-papo delicioso com esse fundo musical. Não sei se vocês conseguem ouvir. Hoje a rua aqui está barulhenta. Eu estou ouvindo os bem-te-vi. Estou ouvindo os bem-te-vi. Que bom! Mas nos diga mais algumas palavras. Eu posso dar uma leitura aqui daquele... Antes das últimas palavras, ler aquele negócio do poema que eu fiz. Claro que sim. Só sim. Eu sou eu. Eu vou ler aqui, ó. Só eu sou eu. No mundo só tem eu. Eu vivo no mundo. Eu pertenço ao mundo. Eu sou do mundo. No meu mundo, eu vivo o meu eu. Eu vivo para viver no mundo. Gente, Rodrigo, tu vai repetir, porque eu quero ler contigo. Eu lembro bem desse poema teu. Lembrou? Você escreveu só o começo. Eu lembro desse poema. Me fala aí, que eu vou repetir contigo. Com esse fundo dizer musical. De novo? Vai, lê. Verso a verso que eu vou repetir contigo. Só eu sou eu. Só eu sou eu. No mundo só tem eu. No mundo só tem eu. Eu vivo no mundo. No mundo. Eu pertenço ao mundo. Eu pertenço ao mundo. Eu sou do mundo. Eu sou do mundo. No meu mundo, eu vivo o meu eu. No meu mundo, eu vivo
o meu eu. Meu eu. E eu vivo para viver no mundo. E eu vivo para viver no mundo. Muito bem. Muito bem. Muito prazer conhecer o seu eu. Amém. Muito obrigada, meu amigo. Pois continue assim, certo? Com essa sua alegria, com essa sua criança interior, que eu sempre que olho para você, eu vejo a sua criança, a sua criança interior, seu menino, esse menino Rodrigo que tem aí você. Eu sei que você tem muitas responsabilidades, meu amigo. Eu estou vendo assim sua expressão um tanto cansada, né, do trabalho da semana. Estou vendo. Trabalho. E estou vendo a diferença da última vez que nós nos encontramos, que já faz aí uns 2 anos ou mais. Estou vendo, sei que muita coisa mudou para você na tua vida, na tua rotina. Estou vendo aí um papai, né, um maridão, cheio de responsabilidades, mas eu estou enxergando o Rodrigo menino, o Rodrigo criança, que eu sempre enxerguei nos nossos encontros com os outros dramaturgos. E eu sei que você vai preservar essa criança sempre, vai levá-la pela sua vida inteira. Você vai ficar velhinho, barbudinho, branca, barba branquinha, e ainda será o menino Rodrigo. Ela estava dizendo, né? Eu vou deixar quando eu ficar velho, eu vou lá pro shopping, ser o Papai Noel. Sim, eu acho que quem mantém mais viva essa tua criança é a Rebeca, né? Eu acho que quando vocês dois se juntam, né, são 2 crianças contando histórias, inventando histórias. Continue assim, que eu acho que ela é a sua musa inspiradora. Pois um beijo grande, meu amigo, meu querido colega dramaturgo. Beijo para sua esposa Antônia, beijo para a Rebeca, beijo para sua irmã, que já leu a sua coletânea, para toda a sua família. E aí, ó, tô de olho, hein? Já tem aí um livro de conto prontinho aí para publicar já já, não é? Organiza esse material e continua escrevendo cartas, hein? Esse é algo... Vou escrever. Vou te mandar meu endereço. Você me escreve, eu te respondo, prometo. Tá certo. Aliás, uma curiosidade aqui. Sabe quem me mandou uma carta outro dia, menino? Este ano já. Nosso amigo Alex Gabriel, ele também gosta de escrever cartas. Olha aí. Recebi... Tá Pronto, nosso amigo Alex Gabriel, nosso poeta amigo, né, de Belo Horizonte, ele me mandou uma carta outro dia. Eu tenho guardadinha ali na minha gaveta ali ao lado da minha cama. Hoje mesmo eu já vi a carta dele e vou responder. Olha só, viu? Mais alguém. Isso é coisa de quem escreve mesmo, né? De poeta. Mas tenha paciência, que demora a chegar. Tá certo. Pois, meu amigo, um beijo grande e, Beijo. pessoal, revejam os outros bate-papos com os outros dramaturgos, com César, com Tiago, com Tereza, que está tudo aí no nosso canal, na página do nosso canal no YouTube. E vamos agora para o nosso último encontro, que será com o nosso dramaturgo Oséias Targino, no próximo sábado, aqui no canal Poesia que Edifica. Beijos para todos, beijos, meu amigo Rodrigo, e muito obrigada. Igualmente. Tchau. Até a próxima, até o nosso próximo encontro. Até. Tchau, pessoal.